Aí depois da conversa deles, o médico entrou de novo na sala, olhou para mim, eu estava assim, um medo, um pavor horrível, parecia que eu estava diante da morte. Eu perguntei: e aí, doutor, o que eu tenho? Bom, pelos exames aqui, seu coração está normal, apesar de ele bater forte, seu pulmão também está bem, apesar de você ter falta de ar. O que você tem? O que você tem é uma distonia neurovegetativa. Eu falei: que isso? Mata? Não. Você tem simplesmente uma alteração do seu sistema nervoso. Em outras palavras, você é um pouquinho nervoso, você é um pouquinho tenso. Mas eu vou te receitar uns calmantezinhos e você vai ficar bom. Tá bom, doutor. É só isso? Só. Tá aqui tua chapa, tá aqui teu eletrocardiograma, pode ir, você está bom. Gente, ali terminou o meu calvário de 8 anos. Eu saí daquele consultório pulando, eu saí daquele consultório alegre. Meu coração já não estava mais disparado daquele jeito. Aos pouquinhos ele ia se acalmando. Eu já conseguia respirar mais aliviado. A partir dali, minha vida começou a voltar ao normal. Depois de uns dias, uns tempos, eu me reencontrei com Jesus. Eu fiquei afastado, inclusive, todo aquele tempo dos caminhos do Senhor. E aí então completou-se a minha cura. Eu peguei a caixinha de calmantes que o médico havia me receitado. Eu rasguei, amassei todos os comprimidos e joguei fora. Falei: a partir de hoje eu nunca mais vou precisar de um calmante. E o meu calmante vai ser Jesus. Eu estava com 18, 19 anos. Hoje eu já vou para 47. E nunca mais precisei tomar nenhum comprimido calmante, porque Jesus me acalmou. Amém? Aquele drama que eu estava vivendo era simplesmente uma síndrome do pânico. Naqueles dias, no QT, não se falava nisso. Começou a se falar em síndrome do pânico há coisa de uns 10 anos para cá, se eu não me engano. Mas o que é essa síndrome do pânico? Nesse texto de Reis 19, nós vemos um exemplo claro disso. Elias estava sofrendo de síndrome do pânico. Agora a pergunta: Elias era homem de Deus? Elias estava em pecado? Não. Elias estava com a vida certinha, fazendo a vontade de Deus? E por que ele ficou com a síndrome do pânico? Primeiro, Elias, ele passou por uma batalha espiritual muito grande. Ele enfrentou 850 falsos profetas ali no Monte Carmelo. 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azera. Ele derrotou. Ele fez um desafio com aqueles profetas falsos todos e ele venceu. E depois, sabe o que ele fez? Deus mandou ele matar um a um. Foi matando. Naquele tempo era assim: falso profeta, matar. 850. Gente, depois daquela batalha, o homem ficou exausto. Ele estava cansadíssimo. Aí, chega uma notícia para ele assim: Elias, tu está jurado de morte. Sabe a Jezabel? A Jezabel falou que amanhã, essas horas, olha, você vai estar igualzinho a esses profetas que você matou. Ela vai te matar também. Pronto. Sabe, aquela gotinha que faltava no balde para transbordar, foi essa notícia. Elias caiu em pânico. A diferença do pânico para a fobia é essa. Eu já falei o que é medo. Medo é bom, faz parte do instinto de preservação. Fobia já é um medo irracional. Por exemplo, medo de bexiga, medo de balão, medo de pêssego. São esses medos irracionais, né? Que não tem razão de ter medo, mas a pessoa tem por algum motivo. O pânico já é diferente. Ele surge muitas vezes sem uma razão, sem um motivo. Só que o pânico leva a pessoa a ter muito medo da morte e muito medo de estar com alguma doença. Porque o pânico é assim: a pessoa sentiu aquele medo inicial, o corpo responde.
o corpo começa a reagir contra aquele sentimento, contra aquele pensamento, contra aquela sensação. E aí começa a somatizar, ou seja, transferir para o corpo a preocupação, o medo. Surgem alguns sintomas psicossomáticos: taquicardia ou aceleração do coração, falta de ar, suor excessivo, a pessoa fica gelada, treme as mãos. E aí ela entra num círculo vicioso, porque o medo, o pânico, leva a pessoa a sentir coisas estranhas no corpo. Ela sentindo coisas estranhas no corpo, ela começa a achar que está com alguma doença, ou que vai morrer. Esse medo da doença ou de que ela vai morrer, faz ela ter mais pânico. Tendo mais pânico, aumentam os sintomas que ela sente no corpo. E aí cria aquele círculo vicioso. Como quebrar isso? Através da vida de Elias, nós vamos ver passo a passo qual o tratamento de Deus para ele. Então, muitas vezes o pânico, a fobia, surge lá do berço, surge quando a criança ainda é pequenininha, e depois de algum tempo, quando ela está grande, se manifesta. Por exemplo, lembra aquela cançãozinha que você ouvia? Nananene, que a cuca já vem já, papai tá na roça, mamãe, como que é? Mamãe foi trabalhar, sai me chupa pão de cima do telhado, deixa o nenê do... Nunca cantei isso para os seus nenês, tá? Ô musiquinha do inferno, vem direto do inferno. Eu creio que hoje muitos adultos morrem de medo de certas coisas porque aquela cançãozinha ficou incrustada na mente deles, no coração deles, desde pequenininho. Olha só, nada nenê que a cuca vem pegar. Imagina o medo que a gente põe na criança. A criança cresce com medo de cuca, meu Deus. A cuca vai me pegar. Sai de chupapão de cima dela, meu Deus. Minha casa está cheia de bicho, papão. Gente, que música do inferno, né? E as nossas mães cantavam isso pra gente, sem pensar. A criança cresce com certos medos, a gente não sabe por quê. Medo de dormir no escuro, medo de chuva, medo de tudo, por quê? É o medo do bicho papão, é o medo da cuca, é o medo de tanta coisa que foi colocado na pequena cabecinha dela desde pequenininho. E como quebrar isso? Veja bem, na vida de Elias não havia motivo para ele ter tanto medo. Ele estava com medo de uma mulher. Pois tem gente que subestima, né, o poder da mulher. O cara era e tal, venceu, matou 850 homens de uma vez. Ele não podia matar também aquela endiabrada? Ele fugiu, correu, ficou com medo. Falou 850 homens em frente, mas uma mulher endiabrada como a Jezabel, não tinha coragem. O medo levou Elias a ter depressão e ansiedade. A pessoa com a síndrome do pânico acaba se deprimindo e acaba também tendo uma grande ansiedade, porque ela passa a lutar contra o inimigo, que é um inimigo cruel, o medo. No tempo que o Winston Churchill ele assumiu a presidência da Inglaterra, ele disse assim: o único medo que nós devemos temer é o medo. Ou melhor, Estados Unidos. Ele, naquele tempo, havia a cada 5 homens, 3 estavam desempregados. Ele pegou a nação totalmente afundada, mergulhada no medo. Então, no discurso inaugural, ele falou assim: olha, não tenho medo de nada, tenho apenas medo de ter medo. Só que, se ele pensasse bem, nem isso ele falaria. Por quê? O medo do medo também é prejudicial. Porque quem tem a síndrome do pânico acaba ficando com medo de ter medo, acaba ficando com medo de cair novamente naquela crise. E esse medo do medo acaba deixando a pessoa ansiosa. Eu não posso ter medo, eu não posso ter isso, eu não posso sentir isso. Esqueça. Um dos conselhos que eu dou
nessa circunstância, não liga. Está vindo, não liga. Está vindo esse sentimento, deixa para lá, esquece, faz alguma coisa, pense em outra coisa, mas não liga. Elias, ele teve muito medo de Jezabel, fugiu. Depois daquela luta espiritual, aquele desgaste, medo de morrer, ele entrou numa caverna. Olha só que coisa interessante. Ele estava com tanto medo de morrer, só que o que ele pede para Deus? A morte. Com tanto medo de morrer, ele acaba pedindo a morte para Deus. Eu estava vendo uma coisa interessante. Havia um rei que ele costumava aterrorizar os seus prisioneiros de guerra. Quando ele capturava algum prisioneiro de guerra, sabe o que ele fazia? Ele colocava diante de 5 homens armados com arco e flecha. Colocava aquele prisioneiro no meio. Os 5 homens armados com arco e flecha ficavam apontando a flecha para ele. Diante da pessoa havia uma porta fechada, uma porta de ferro horrível, com uma caveira ensanguentada desenhada na porta. Aí aquele rei, com todos os prisioneiros de guerra, ele fazia a mesma pergunta: o que você prefere? Entrar nessa porta com aquela caveira ensanguentada, ou ser flechado pelos meus flecheiros? Sabe que todos os prisioneiros de guerra preferiam ser flechados do que entrar naquela porta? E aquilo era estranho. Todos os prisioneiros, diante de 5 homens armados, e aí, você quer ser flechado ou entrar naquela porta? Porta com uma caveira enorme, ensanguentada. Não, eu prefiro ser flechado. Ninguém queria entrar na porta. Até que um dia um dos súditos do rei perguntou assim: rei, me diz uma coisa, o que tem naquela porta que ninguém quer entrar? O rei falou: você tem coragem de ver? Só ver. Tudo bem. O rei abriu a porta. E quando aquele súdito olhou lá para dentro, ele viu uma das paisagens mais lindas que ele já tinha visto na vida. Era uma porta que dava acesso à liberdade. O prisioneiro passando por aquela porta, ele ia encontrar um campo aberto, árvores, riachos, coisa linda, ele podia ir embora. Só porque por causa do estranho, por causa do desconhecido, nenhum prisioneiro queria arriscar entrar lá dentro daquela porta. Preferiam ser flechados. Às vezes, queridos, nós sofremos com medos de coisas que não éramos para estar com medo. Um certo medo irracional, um certo medo sem motivo. Elias tinha um motivo para temer Jezabel? Sim. Ela era a esposa de Acabe, um rei mau, e ela também era má, diabólica. Só que era uma mulher, simplesmente uma mulher. Elias havia vencido 850 homens, falsos profetas.